Bom dia, povo santo de Deus, bom dia, graça e paz. O Senhor abençoe sua vida, e o Senhor abençoe seus projetos. O Senhor cuida de nós, o Senhor está atento a todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando nessa manhã mais uma palavra cuja finalidade é trazer para você mais entendimento. Trazer para você mudanças de vida. Nós temos que andar em plenitude de tempos. As mudanças existem para que a gente as acompanhe. Quem para na vida fica estagnado. E o problema de ficar estagnado, meus amados, é que em qualquer esfera, além de você estar parado, você está retroagindo. Porque deixa de avançar. E Deus quer que a gente tenha, então, uma novidade de vida. E que a gente viva dia após dia. Um novo tempo, uma nova era. E sempre que chega final de ano, a gente fala, né? Eu vou fazer coisas novas no ano que vem e tal. E, de repente, a incongruência, que é a falta de definição e de certeza das pessoas, levam as pessoas a prometerem, mas não cumprirem. E isso gera um atraso muito grande. Porque a Bíblia diz que seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se você fala, eu vou fazer, então faça. Se você fala que vai mudar as perspectivas, elas têm que ser mudadas. Porque senão, a sua palavra deixa de ser verdadeira. E aonde a palavra não é verdadeira, impera a mentira. E você não tem trato com a área da mentira. Afinal de contas, o pai da mentira é o diabo, e você não tem nada com ele. Então, vamos aprender nessa manhã a delimitar alguns pontos para que a gente faça mudança de vida. Você precisa de mudar de vida. Está entrando um novo ano, uma nova esfera, e se você não mudar de vida, você vai passar o ano que vem do mesmo jeito. Se esse ano foi bom, pode melhorar e muito mais. E se não foi bom, então é hora de você realmente parar e observar os critérios com que você tem agido. Né? O ano de 2019, ele não precisa de ser mais um. Ele pode ser o ano da sua vida. Se você formar fila com os pobres de espírito, você vai passar por um ano do mesmo jeito que você passou por esse. Mas se você apelar para o seu bom senso, para a sua criatividade, para o seu entendimento e, sobretudo, para a sua força de vontade, você vai se superar. E nós temos que nos superar dia após dia. Cristo diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. E a cruz de Cristo, para nós, ela não tem peso, porque ele já carregou o peso. Ele já se fez maldito no madeiro por nós. Então, eu quero nessa manhã passar para você algumas perspectivas de mudança e apresentar para você um quadro para que você possa ser fiel não a um quadro ou a um sistema, mas a um estilo de vida. Sabendo que é o seguinte, na nossa vida tudo é assim, você tem que abrir mão de algo para conseguir algo. É impossível você estar em duas posições, duas posturas, em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos aqui para crescer, e crescer significa abrir mão de algumas coisas em função de outras. Então, eu quero passar para você nessa manhã 12 hábitos de mentes ricas, 12 hábitos de milionários que podem mudar a sua vida. Para que você comece a se atentar a isso
e você comece a prospectar na sua vida essa mudança de vida. Mudar comportamento significa sair da zona de conforto. Exatamente, sair da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente se permite se instalar numa zona de conforto. Ah, não, eu estou bem, eu estou do jeito que estou, está tudo legal e eu vou ficando por aqui. Pois é, essa é uma maneira covarde de ver as coisas. E os covardes não entrarão no reino de Deus, só os corajosos. Então, eu vou passar para vocês alguns hábitos que você pode estar mudando. E há uma correlação, não só da mudança do hábito terreno, mas o que a Bíblia fala a respeito também disso, para que você possa interagir e ver qual é o entendimento de Jesus a respeito de cada mudança que você pode fazer. Bom, eu acredito que você já teve e tem todos os dias motivos para mudar de vida. Muitas vezes a gente vai deixando a nossa vida pegar um rumo que a gente permite. Não é o que eu quero, muitas vezes eu vou permitindo. E quando a gente permite, vão entrando tudo. Vão entrando tudo. E aí, nessa entrada de coisas na nossa vida, a gente precisa ficar muito atento, porque eu tenho que aprender a ter um filtro do que eu quero, do que eu preciso, do que querem que eu queira. Eu tenho que aprender a ter uma formação própria de que eu posso e devo construir as minhas verdades. Eu não tenho que caminhar na verdade de ninguém. Quando eu não tenho as minhas próprias verdades, eu sou obrigado a andar naquilo que criam. Sabe aqueles 4% da população mundial que manda nos 96%? Pois é. Eu acredito que se você não tiver, aliás, eu tenho certeza de que se você não tiver uma convicção própria de onde você quer chegar, existe 4% de pessoas influentes no mundo que estão falando, vire aqui, entre ali, compre isso, faça aquilo. Então, que tal a gente começar a ter opinião própria? A gente crescer com as nossas próprias pernas. Porque senão, deixa eu te contar uma história, o tempo da escravatura já passou, mas tem um monte de gente escravo de coisas dos outros. Jesus já nos fez livres. Nós somos livres em Cristo. Eu não preciso de ser escravo de Coca-Cola, de cerveja, de cachaça, de cigarro, sabe, de tantas coisas. Eu não preciso de ser escravo. Então, o que eu quero apresentar para você de proposta nessa manhã é que você vai ter que sair da zona de conforto para você poder mudar de hábitos. E eu escolhi 12 hábitos. Se porventura nesse vídeo nós não conseguirmos falar de todos, tenha certeza que no vídeo de amanhã a gente continua a tratar desse assunto, ok? Então vamos lá. Hábito primeiro. Leia todos os dias. Sabe, Deus falou para Josué que não era para ele se apartar do livro da lei, que ele deveria meditar todos os dias. Mas nós não precisamos ficar obcecados só em ler a Bíblia. Eu preciso de aprender a coisas do meu mundo. Jesus falou para o pai dele, olha, não os tire do mundo. Quer dizer, nós estamos no mundo. E eu tenho que aprender a ter uma convivência e uma prospecção dentro desse mundo. E isso significa o seguinte, existem uma série de assuntos e de matérias que eu posso me enredar, eu posso crescer naquilo. Então, o hábito da leitura diária, ele vai fazer com que você comece a se enriquecer mais. Todo conhecimento, ele vai trazer crescimento para a sua vida. Então, olha, se você quer começar no novo empreendimento, você tem que ler um livro sobre o novo negócio. Isso é mais do que verdade. Você não pode começar nenhum projeto de vida sem observar aonde os outros caíram, aonde os outros prosperaram, porque você aprende com a queda do outro e você aprende com a prosperidade do outro. Aqui na Terra, quando a Bíblia diz que nós devemos ser suporte uns dos outros, mesmo aquele que é estranho, que você nunca viu, mas que escreveu um livro ou deixou uma mensagem,
É que ele quer compartilhar se ele foi ou não próspero naquela empreitada. Toda empreitada que é do bem, ela pode ser próspera. Mas tem uma coisa, existem os segredos para você entrar nela. Você não pode entrar, vou abrir uma empresa. Então, você tem que entender de leis, o que cerca, você tem que entender de público, que para aquele tipo de trabalho, você tem que entender de mão de obras, de direitos trabalhistas, enfim, você tem que entender de mercado. Senão, a sua empresa já nasce fadada a morrer. Então, a leitura diária, ela vai te fazer crescer em várias instâncias. E o homem próspero, o homem sábio, ele nunca se dá por satisfeito, ele está sempre buscando algo mais. Porque nós precisamos de crescer, e crescer com mentes que possam nos ensinar. Então, pratique a leitura diariamente. Olha, se você lê todos os dias aí 8 ou 10 páginas de qualquer livro, você vai, possivelmente no final do ano, ter lido aí 30, 40 livros. Isso vai agregar entendimento. Sabe? As bibliotecas existem exatamente por isso. Eu não tenho condições de comprar um livro. Hoje todo mundo baixa na internet. Você pode ler. Então, além da palavra de Deus, a primeira sugestão, o primeiro hábito de mudança de comportamento de vida é você ler. Leia. Mas, pelo amor de Deus, não vai ler romance, não vai ler coisas que possam crescer na sua vida. Vai ler livros de autoajuda, livros de entendimento, livros formativos, e a coisa acontece. Muita gente culpa Deus, porque meu projeto não deu certo. Pois é, mas se você não ler, se você não entender aquilo que você quer, Deus não vai fazer por você. E o versículo bíblico relacionado a essa parte da leitura está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha só, essa provação é exatamente isso, lê para aprender. Depois que você for aprovado, você vai receber a coroa do entendimento, a coroa, sabe, de ascensão, a coroa da graça. Olha que coisa boa. Eu não posso vir para frente de uma câmera dessa e tentar trazer entendimento para a sua vida se eu não tiver lido antes. Essa leitura é que traz esse confronto entre o que eu sei para o que eu posso passar. E eu tenho sempre que estar buscando isso. Segundo hábito que você tem que fazer. Eu vou estar te passando por esses dias um relatório para você colocar o que você quer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Você pode deixar o seu zap, se você ainda não deixou ainda, ou o seu e-mail, que eu vou estar mandando para você. Um monte de material para você poder controlar melhor aí a sua vida, o seu cotidiano. Para você escrever o que aconteceu em 2018, ser grato por aquilo, e você escrever onde você quer chegar em 2019. Então, você tem que colocar metas por escrito. É muito comum agora, nesse final de ano, os templos religiosos, né, aqueles que realmente se preocupam com o seu povo, com o crescimento do seu povo, te darem papelzinho para você escrever: olha, em janeiro eu quero isso, em fevereiro eu quero aquilo, em março eu já quero estar em tal lugar. E isso é muito interessante, porque você vai não só orar e apresentar aquilo mais de uma vez, mas você, uma vez que aquilo está na sua mente, aquilo passa a ser parte importante de uma energia que vai sendo gerida em função daquilo, e que vai culminar, ou seja, vai acabar na realização do propósito. Né? Por exemplo, se você coloca que em janeiro você vai fazer uma viagem, e você todos os dias relembrar aquilo, e memorizar, e começar a orar e apresentar, e começar a fazer planos a respeito dessa viagem, e começar a olhar lugares que você vai lá naquela viagem, você pode ter certeza absoluta que o universo vai remexer todas as estruturas. E aquilo vai ser verdade na sua vida. Então, quando você direciona a sua energia para aquilo que você quer, acontece. Então, você não pode, do nada, querer: eu vou fazer isso. Se você não tiver um critério, e se você não tiver os meios, não vai acontecer. O universo, ele é muito sábio. E
nós não conseguimos um pacto universal, cósmico, com Deus, se nós não soubermos exatamente o que a gente quer. Deus não age por impulso, porque você teve um desejo por impulso. Ele age porque aquele desejo foi pensado, medido, foi elaborado na proporção e você colocou no seu coração. Os desejos do coração do homem, Deus pode realizar todos. Mas o seu desejo, ele tem que ter substâncias que o levem a tomar forma. A mulher, quando quer engravidar, ela sabe que tem que ter relação sexual, senão não vai acontecer. Mas uma vez que ela teve essa relação, ou mesmo durante a relação, ela vai sonhar com aquilo que ela quer, com um bebê, e o que vai acontecer com aquela criança. Então, em qualquer esfera, você quer crescer, comece a sonhar com aquilo. Comece a falar daquilo. Pontue aquilo, olha, isso vem primeiro, aquilo vem depois, aquilo vem depois. E isso vai te trazer um conhecimento e um entendimento maior para que você possa crescer. O versículo que eu vou deixar para esse entendimento está lá em Tito, capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, assim, fé e conhecimento, que é o ato de você querer e você conhecer todos os meios para você alcançar aquilo. O nosso Deus, ele quer a gente lá, mas no tempo lá. Não é no tempo de agora. No tempo daqui, ele quer a gente aqui sanado em todas as nossas necessidades. Você não precisa de viver privado de nada. Você tem direito a tudo. Simplesmente saiba escolher. E as coisas vão acontecer. Vamos agora para o hábito de número 3. O hábito de número 3 diz o seguinte, uma coisa que muita gente ainda insiste em fazer. O hábito de número 3 diz o seguinte: acabe com os relacionamentos com as pessoas que só te atrasam. Jesus disse que nós devemos amar as pessoas. Eu posso amar alguém, mas eu não preciso de ter o convívio dessa pessoa que só me suga. Eu posso amar alguém, mas eu não preciso de ficar do lado de pessoas de baixo astral. Você entende? Aonde eu quero dizer? Não estou falando para você, de repente, sair da sua família, se esse é o caso. Mas as pessoas do mundo, aquelas que você conheceu por acaso, e que só falam de coisas ruins, de coisas negativas, sabe? Que tudo para eles é difícil, que maldizem o tempo inteiro. Sai fora, isso é laço. Sai fora. Viva perto de pessoas como a sua mente. A sua mente tem que ser dividida com pessoas mais sábias do que você. Os atrasados, eles vão ter que se entender no tempo certo. Seja luz para esse povo. Mas você não precisa de conviver com eles diariamente. Lance pérolas para eles. Mas você não precisa de se desgastar, de acabar com a sua vida perto de pessoas que não têm as convicções que você tem, que não sonham alto como você sonha. Eu não estou aqui pregando a desunião dos irmãos. Muito pelo contrário. Os grupos, eles se situam. A classe A gosta de classe A, classe B com classe B. Não é que seja separação, mas é que existem pessoas que, infelizmente, não conseguem. Por exemplo, o Silvio Santos tem muitos amigos milionários. Sabe por quê? Não é nada contra o pobre. Mas os pobres que se chegam perto do Silvio Santos falam em dinheiro, falam em emprego, falam em me dar presente, falam nisso. E a vida não é isso. A vida é você criar criar suas convicções e ter o seu espaço. A caridade vem em outra área da sua vida. A caridade, ela não é necessariamente se misturar. Você não precisa ter uma favela dentro da sua casa para dizer que você ama os pobres. Você pode ir lá de tempo em tempo e fazer a caridade. Não é verdade? Então, a gente tem que aprender a quebrar. Quebrar relacionamento não é com os pobres, é com as pessoas que nos atrasam. Atrasam em que sentido?
aquelas pessoas que vivem praguejando, que vivem falando mal, sabe? Pessoas que não têm convicção religiosa, que não acreditam no mesmo Deus que você. Eu não tenho que entrar em contendas com essas pessoas. Eu tenho que amá-las. Mas amar as pessoas não significa que você tem que trazer todas para debaixo das suas asas. Amém? Porque Jesus amou a humanidade toda. No entanto, parte da humanidade fez questão que ele fosse crucificado. Não é mesmo? Então, nós temos que aprender a separar o que eu gosto, quem gosta de mim, o que eu posso fazer por aquelas pessoas, e a gente ter essa separação. Por exemplo, imagine só, eu sou casado, e eu recebo pessoas da minha casa, mas eu não posso levar outras mulheres para o meu quarto. Isso seria totalmente incongruente. Então, a gente só tem que analisar o que é o bom senso. Eu posso gostar das pessoas, mas eu não tenho que tê-las o tempo todo na minha convivência. Amém? E com relação a isso, a Bíblia, eu encontrei um versículo na Bíblia que diz o seguinte: os amigos têm uma grande influência na vida de cada pessoa. Um bom amigo ajuda e apoia nos momentos difíceis. Um bom amigo também sabe repreender quando é preciso. Um bom amigo é uma bênção. Existe aquele amigo que é má influência e que só age por interesse. É desse que você tem que vigiar. A Bíblia diz que Jesus é o nosso melhor amigo. E em Provérbios, no capítulo 17, a Bíblia diz que o amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. Então, aquela pessoa que chega criticando o que você é, o que você tem, o que você faz, sai fora. Se você sabe o que você quer, você não precisa de ir na onda dos outros. Eu não digo de dispensar conselho. Mas se você está praticando aquele segundo conceito que eu falei, que é o de ler bastante, você vai criar suas próprias conexões e saber o que você pode e o que você não pode. Bom dia, irmã Leatriz. Estamos te esperando para o almoço, viu? Você e sua filha. Eu sei que você vai trazer um prato delicioso para a gente, porque você já falou. E os outros que quiserem também, a gente vai ter almoço hoje, meio-dia, de despedida de uma irmã nossa, a irmã Kátia, que está de viagem para a Europa. Né? Vamos continuar, vamos para a nossa dica de mudança de hábito número 4. Muito bem. A dica de número 4 diz o seguinte: mantenha-se hidratado e exercite-se regularmente. Sabe aquela coisa da força do hábito? O que é a força do hábito? Todo dia você faz as mesmas coisas. Você se levanta, escova os dentes, toma café, enfim, você sabe que todos os dias você tem um padrão de vida. Está incluso no seu padrão de vida diário tomar a quantidade de água que você precisa? Nós precisamos de tomar, em média, 35 ml por cada quilo. Se você pesa 50 quilos, você precisa de tomar, para ter uma vida saudável e hidratada, 1 litro 750 ml de água. Se você tem 100 quilos, você precisa tomar 3,5 litros. É proporcional. Isso para que você tenha uma qualidade de vida. Essa hidratação, ela vai fazer com que o seu organismo trabalhe muito melhor. A sua pele vai ficar hidratada, muito mais hidratada. O seu intestino vai ficar hidratado. Intestino hidratado, gente, vai trabalhar direitinho. O intestino trabalha direitinho, deixa o homem com a capacidade de coragem, de empreendedor. A pessoa que tem o intestino preso, ela tem dificuldade, ela é mais medrosa, mais receosa, mais devagar. Então, mantenha-se hidratado, tome bastante líquido. E o líquido que você tem que tomar, eu estou tomando um chazinho quente agora. Mas o líquido que você tem que tomar é água. O que é saudável é água. Tire esse monte de refrigerante e de outros líquidos que tem muito açúcar, porque isso é prejudicial. A ingestão de alto consumo de açúcar
é sinônimo de, infelizmente, possibilidades de diabetes, de pâncreas trabalhando devagar. E nós precisamos de ter um organismo saudável. Quando a minha mente está saudável, o meu corpo fica saudável. E a mente sã sabe que o corpo precisa de se exercitar. Então, você tem que tomar bastante líquido e se exercitar regularmente. Sabe, um grande problema aí da sociedade que passa muito tempo sentado atrás de um computador, atrás de uma mesa, numa escrivaninha, igual eu, por exemplo, que passo o dia inteirinho recebendo pessoas na minha empresa e sentado, inflamação na ciática, nervo ciático inflamado, pessoa, com o tempo, passa a ter debilidade de movimentos. Então, essa pessoa, e eu, por exemplo, tenho que caminhar, tenho que fazer muitos alongamentos diariamente. A gente tem que reservar um tempo para que a gente possa nos cuidar. Se você não tem condições de fazer uma academia, então comece a ter um horário, ou no começo do dia, ou no final do dia, para você caminhar um pouco mais, fazer alongamentos, faça uma esteira, enfim, existem muitos exercícios que você precisa de fazer para o seu organismo trabalhar, tá? Uma caminhada de manhã é maravilhoso, o intestino trabalha direitinho e você começa o dia com outro nível. Então, se você já acorda em cima da hora, crie o hábito. Nesse novo ano, acorde 30, 40, 50 minutos antes. E antes de você tomar o seu banho, saia para caminhar um pouco. Você vai começar o dia com uma nova disposição. Né? E o versículo pertinente a essa parte do exercício aqui, pertinente a isso, fala com relação à parte da sede. Jesus levantou-se e diz em voz alta, está lá em João 7,37, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a gente está falando de crescer na área material e crescer na área espiritual. Eu nunca posso esquecer que o espiritual é muito mais forte do que o material. Então, eu não consigo ter uma vida boa aqui se não estiver também com uma vida boa lá em cima. Porque ainda que tudo no mundo falte, lá no profeta Abacuque fala, né? Ainda que não tenha fruto na videira, contudo, eu me alegrarei do Senhor. Quer dizer, pode faltar coisas aqui no mundo. Mas se você fizer a sua parte, se você trabalhar veementemente em cima daquilo que você acredita, não vai faltar. Vamos para o hábito de número 5. O hábito de número 5, eu vou ler primeiro o versículo para você entender. Lá em Isaías, no capítulo 60, 17, Isaías 60, 17, diz assim, em vez de bronze, eu te trarei ouro fino. Em lugar de ferro, te darei a melhor prata. No lugar da madeira, eu te trarei bronze. E no lugar de pedras, eu te darei o mais puro dos minérios. Farei da paz o teu único dominador, da justiça a tua autoridade suprema. Eu quero fazer menção para você aqui agora. O hábito de número 5 é você começar um investimento, começar um plano de investimento, começar um trabalho. Você fala assim, mas eu não tenho nada com isso, eu não nasci para isso, eu não tenho esse tino para coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você é empregado de alguma coisa, você trabalha em algum lugar, certo? Aonde você trabalha, eu acredito que o seu dono, o seu patrão, ele precisa de ter dinheiro que vem de algum lugar para pagar ele, você concorda? Então, o que ele faz? Ele é um empreendedor, ele tem uma loja, ele tem uma farmácia, ele tem uma padaria. Ainda que seja uma empresa estatal, tem que ter dinheiro, porque senão não vai acontecer. E o que eu quero te ensinar é que você pode começar a fazer alguma coisa e daqui a um tempo você ter o seu próprio meio. Tem gente que passa a vida inteira fazendo concursos para passar para trabalhar não sei aonde. São pessoas que eu não tenho nada contra quem faz concurso.
Mas o concurseiro, bom, primeiro que ele teve que estudar. O advogado deixa de fazer advocacia normal para todo mundo, porque ele tem que estudar para fazer concurso, para ele trabalhar para o Estado. Sendo que para o Estado ele vai ficar limitado àquilo que o Estado quer pagar. Então, quando o empreendedor é aquele que acredita no que tem. Davi acreditou na vitória com uma fenda e uma pedrinha, com uma funda, perdão, que é o estilingue, né? E uma pedrinha. E ele foi vitorioso. Acho que dá para você entender onde eu quero chegar. É que você não precisa de ter muito para você começar o que você quer. Basta você ter entendimento do que você quer. Eu comecei um projeto de vida, eu fui falido em muitas outras áreas da minha vida, mas eu comecei esse atual projeto de vida, que já tem 20 anos, com um investimento de R$50. Eu acreditei numa perspectiva, eu investi R$50, corri atrás, acreditei e aconteceu. Então, de repente, algumas pessoas falam comigo, o emprego está tão difícil, eu estou desempregado, não sei o quê. Para de olhar para o que está acontecendo e começa a olhar para o que você quer. Quando você começa a olhar para o que você quer, você vai ter. A Bíblia diz que tinha uma mulher que o marido dela morreu e ela só tinha um pouquinho de azeite e ela tinha muitas dívidas. Você já sabe, né, do milagre do azeite. E lá no final, o anjo disse assim, vai e vende o seu azeite, paga as contas e vive do resto. Então, de repente, você tem o azeite principal, que é fé, que é unção, que é entendimento, e às vezes você fica esperando oportunidades. Faça a sua própria oportunidade. Se você não fizer, o outro vai correr. Para analisar uma coisa. Vamos falar a verdade. Você já teve alguma ideia que você botou no papel e você demorou a olhar para aquilo e de repente você viu que alguém já tinha feito? Pois é. Quem dorme, quando acorda já era. Se você tem uma ideia, não motivada por motivações sem fundamentos, mas uma ideia construída, elaborada, de algo diferente, então demorou, seja feliz, corre atrás. Vá naquilo que você acredita. A Leatriz está falando, acredite em Deus e em si mesmo. Pronto, você precisa... você é o próprio porto. Você estaciona em si mesmo. Se você não agir, ninguém vai agir por você. Sabe o conformismo que você tem de trabalhar ganhando R$1.000 por mês? Você está colocando mais e mais dinheiro na mão do seu patrão. Por que você não começa a olhar por outros olhos e monta o seu próprio negócio, tem a sua própria perspectiva? Existe muito. Existe muito. Você pode. Essa foi a mudança de hábito de número 5. Vamos para a mudança de hábito de número 6. Transforme o seu tempo em uma sala de aula. Aqui diz o seguinte, transforme o seu carro. Talvez você não tenha carro, eu quero colocar o seu tempo ocioso. Você vai de ônibus para o trabalho? Por que não aproveitar esse tempo do ônibus para o trabalho para ler coisas que vão fazer você crescer? Para ouvir no seu fone de ouvido documentários que possam fazer você crescer. Não adianta ficar olhando aí que o Lula está preso e que não sei o quê, e que tantas outras coisas. Não adianta, isso não vai crescer em nada para a sua vida. Não adianta a gente olhar para a situação dos outros e ter dó deles, de circunstâncias que aconteceram. Você tem que olhar para si mesmo e olhar o que você pode fazer e aonde você quer chegar. Porque se você não determinar aonde você quer chegar, as pessoas vão criar esse caminho para você. E quem cria caminho, filho, está tudo interessado. Você pode ter certeza absoluta. Então, aproveite o seu tempo ocioso. O tempo de deslocamento, o tempo de espera na fila do banco, o tempo de espera na fila do cartório, aonde você tiver de esperar ou de ser conduzido de um lugar para o outro. Utilize esse tempo a seu favor. Leia materiais ricos. Leia coisas que vão influenciar a sua vida e te lançar para cima. Pense nisso. Eu não vou entrar num entendimento maior, porque cada um
tem uma ideia e tem um critério. Mas se você parar para prestar atenção, nós jogamos todos os dias muitos minutos fora. Ao invés de você ficar ansioso, esperando, sabe aquele Facebook, aquele WhatsApp que nunca chega, e que quando chega você já está doido e não é aquilo que você quer, vá ler. Se você está com tempo livre para ver o Facebook 1000 vezes por dia, o Zap, não sei quantas vezes, então vá ler, vá aprender, vá entender. Isso vai trazer crescimento para a sua vida. Essa foi a dica de número 6. E o versículo bíblico está lá em Salmo 90, verso de 1 a 6, que diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, voltem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, que na sua existência são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Eu entendi aqui que o nosso tempo é pequeno. Nosso tempo é pequeno. E por ele ser pequeno, faça coisas que vão dignificar a sua passagem por esse plano terreno. Porque nessa breve existência nossa terrena, você precisa de fazer acontecer. Porque, volta a falar, se você não fizer acontecer, os outros vão fazer o acontecimento deles ser na sua vida. Essa foi a dica de número 7. Estão chegando aqui alguns amigos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a cada um que está chegando aqui e chegando aí também na web. Hábito de número 7. Esse hábito de número 7, bom dia, meninas, sejam bem-vindos. Já já a gente vai ter. Leva lá para a cozinha, vai para a geladeira, sim, por favor. Galera, hábito de número 7. Pare de ver TV. Eu já falei isso várias vezes. Se alguém aí está começando a parar de ver TV, por favor, escreve. Eu parei, não vejo mais isso, não vejo mais aquilo. Bom, vamos lá. Hoje todas as TVs têm internet juntas. Então, eu não falo para você deixar o aparelho desligado. Eu falo para você não ver o que as pessoas querem que você veja. A Beatriz disse que os ponteiros do relógio não param. Lembre-se disso. Pois é, e as pessoas param. Vamos voltar para a TV. Hoje você pode escolher a programação que você quer. Você não é obrigado a ficar vendo o que querem que você veja. Eu me lembro que tinha um tempo atrás que você era obrigado a parar na TV, na Globo, de repente, e aí você, mas agora vem aquele programa que eu não quero. E aí você não tinha o que fazer, tinha que ver o programa que não queria. Acabou, novo tempo. Sabe, existe o YouTube, que você pode pesquisar assuntos. Vá fazer cursos online através do YouTube, é de graça. Tudo que você pensar em fazer está lá. Vá procurar e fazer pesquisas no Google sobre coisas que possam fazer a sua vida crescer. Sabe? A gente não tem que esperar as oportunidades acontecerem, a gente tem que criar essas oportunidades. Quando nós criamos as oportunidades, a gente cria um novo mundo, um novo conceito. Sabe aquilo que de repente você está caindo? Quando você para entender, você vai ver onde estão as falhas. E aquilo que está dando certo, quando você para entender, você vai sair da frente da novela, sair da frente do jornal. Você já viu o jornal da notícia boa? Não dá, só tem notícia ruim. Então comece a ler coisas que vão fazer com que você cresça. E nesse seu crescimento, você vai entender que existe muito mais. Quando você pega um fio da meada, que você começa a pegar a coisa certa, você vai observar que você vai querer mais e mais. Então, a gente não tem que ficar limitado ao que querem que a gente veja. Deixa eu te contar uma história. Você sabia que existe a cura para o câncer?
existe a cura para a AIDS, existe a cura para um monte de doenças. Mas por que essa cura não vem à tona? Porque se vier à tona, os laboratórios vão parar de vender remédio. Mas se você ficar só vendo aí, tome Hepatil para o seu fígado. O seu fígado, se você não tiver raiva, não tiver mágoa, se você não comer e beber coisas erradas, você não vai precisar de tomar remédio para o fígado. Simples assim. Então, eu só falei de uma coisa. Imagine, sabe, o tanto de coisa que a gente compra porque eles querem. Por exemplo, tome Coca-Cola, mas pratique exercícios físicos diariamente. Por quê? Porque é muito calórico. Né? Quando você vai tomar uma cerveja, está lá atrás, no finalzinho da propaganda lá, né? Do cigarro, por exemplo, né? O cigarro mata. Está lá no próprio cigarro falando. Mas você compra aquilo que querem que você compra. Então, você tem que criar hábito de ter coisas que vão crescer na sua vida. Para derrubar, tem um monte. Então, pare de ver televisão, porque automaticamente você vai parar de ser influenciado por aquilo que querem que você seja. Estão mudando o comportamento de família, estão mudando o comportamento de pessoas, de pais, porque apresentam propostas de violência o tempo todo, apresentam propostas de mudança de sexo, mudança, enfim, cada um sabe o que quer. Mas quando você não define o que você quer, qualquer proposta errada que vier na sua direção, você acolhe. Precisamos, então, aprender a termos propósitos de vida. E desligue a sua televisão. Se não tiver nada bom para ver, desligue. Vá ver coisas que possam te interessar. O tempo que você está perdendo com televisão, vá ler o livro. Aquele livro que eu te falei, que se você ler 10 páginas por dia, você vai ler 30, 40 livros para o final do ano. E você vai chegar lá no final do ano. Pergunte para os cultos se eles param de ler livros. Lá no final do ano, você vai chegar falando, de fato, aprendi. Aprendeu porque leu. Por que a gente aprende um monte na faculdade? Porque tem uma pancada de livro para você ler. E a vida é assim. Esse foi o hábito de número 7. Vamos para o hábito de número 8. Vocês que chegaram agora, depois eu mando um e-mail para vocês direitinho. São 12 propostas de mudança de vida. Vamos ver os comentários aqui. Quem está falando, vocês também podem comentar, não tem problema não. Eu escuto e a gente conversa aqui. A Leatriz dizendo, hoje é tudo avançado, fácil e muita coisa de graça. Basta querer. Jamais coloque pedras no seu caminho, senão você vai amarrar suas pernas e não conseguirá sair do lugar. Muito bem. Muito filósofa a minha amiga Leatriz. Leatriz, para de ficar conversando e vem para cá. Estou te esperando aqui. Hábito de número 8. Vocês querem ver uma coisa? Esse é muito bom, esse hábito. Hábito de número 8. Pratique falar em público. Tem muita gente que é tímida. O ato de ser tímido, ele não depõe contra ninguém. Você pode ser tímido, mas você tem que aprender a se expressar. Quando você não fala, você acaba ouvindo o que os outros querem. Engraçado, existe um princípio bíblico que diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, você acaba acreditando naquilo. É o princípio da televisão que eu falei agora há pouco. A televisão te convence que você é doente, que você tem que tomar remédio. Te convence que você precisa tomar refrigerante. E aí depois você vai ter que arcar aí com... A mesma TV não paga os remédios e não paga depois o tratamento para a sua obesidade. Você concorda? Então, a TV quer que você enxergue o que eles querem vender e querem tomar o seu rico dinheiro. Mas praticar falar em público significa você ter as suas próprias convicções e você começar a passar isso para frente. Sabe aquele hábito da leitura que a gente falou agora há pouco? Se você começar a ler, você vai se encher mais e mais. Eu diria que você vai se tornar uma biblioteca ambulante. E você vai se maravilhar, porque você vai começar a abrir a boca. E você vai começar a ter resposta para as pessoas que vão se achegar a você. É simples. É simples. Gente, toda vez que eu li um livro de autoajuda, incrível. As primeiras 2, 3 pessoas que chegavam perto de mim, parecia que aquele livro era para elas. Isso já aconteceu com vocês? Quando você lê alguma coisa e você está preparada, parece que o universo começa a mandar perguntas relativas àquilo e você está cheia. Então, se encha. E esse aprender a falar em público aqui,
É você quebrar essa, sabe? Imagine só uma coisa. A gente vive num mundo meio animalizado, as pessoas passam pela rua umas pelas outras, e parece que a gente nem tem coragem de falar bom dia. Eu diria mais para você, seja ousado, fale bom dia e fala Jesus te ama. E aquela pessoa vai sair dali pensativa. Gente, será que é mesmo? Você vai, além de estar plantando um pedacinho de terreno lá no céu, você vai estar lançando sementes, e você vai aos poucos quebrando esse princípio de inutilidade ao falar. Quando você tem convicções, você tem coragem de expressar essas convicções. Então fale com as pessoas. Expresse as ideias que você tem. Olha, você sabia que, por exemplo, o rico, quase nunca ele usa o seu próprio dinheiro para fazer alguma coisa que ele quer. Ele vê a melhor forma de captar mais recursos, deixa o dinheiro dele guardado, porque está lá guardado, é seguro. E ele vai ver a melhor forma de trabalhar com aquilo. Então, ele tem que aprender a falar para ele chegar no gerente do banco. Não é porque ele tem muito dinheiro, mas para ele vender uma ideia e o banco vê a melhor forma de ver aquilo. Então, quando você vende uma ideia, no sentido de comunicar algo que você quer, você vai encontrar adeptos, pessoas que queiram comprar com você aquele projeto, aquele estilo, aquilo que você tem para vender. Então, crie suas próprias determinações, desliba-se, e você vai ver que as coisas vão começar a correr mais para o seu lado. Eu tinha esquecido de falar, meus irmãos, a respeito do versículo pertinente ao conceito de número 7. Eu disse assim, a respeito do conceito de número 7, que seria o fato de você parar de ver TV. E aí, lá em João 14,6, diz o seguinte, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não tiver nada melhor para fazer, vá ler a Bíblia, vá ler livros de autoajuda, e você vai crescer muito mais. E o versículo aqui para o conceito de número 8, e a gente vai encerrar por aqui, lembrando vocês que os outros conceitos a gente vai continuar na live de amanhã, tá? Durante a semana, a live é às 10 horas da noite. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz o seguinte, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você precisa de anunciar as grandezas de Deus. Você é farol de Deus. E um farol, ele está sempre ligado. Farol apagado não resolve. A Bíblia diz que nós somos luz, e a luz ela tem que estar ligada o tempo todo. A Bíblia diz que eu sou sal, então se eu sou sal, eu tenho que chegar e botar tempero. E a melhor forma é verbalizando. Espero que você tenha aprendido um pouquinho nessa manhã. Espero que as mais de 500 pessoas que estiveram conosco possam refletir melhor a respeito disso. Que seja um tempo de renovo, um tempo de vida nova, um tempo de fortalecimento na sua vida. E nós temos muitos mais planos para falar sobre mudar a perspectiva, mudar esse quadro que você está e criar uma nova prospecção, um novo estilo de vida, para que você tenha uma nova presença. E esse novo ano não seja continuidade desse que passou, mas seja um novo tempo para você poder fazer o renovo. Deus quer que nós andemos em novidade de vida. E essa novidade significa você estar pronto. Pronto para o que vier. Nós devemos estar pronto porque problemas vêm, intempéries vêm, dificuldades vêm. Mas você pode ter as respostas das perguntas que ainda nem foram feitas. E quando elas chegarem, você já está tranquilo. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus proteja os seus caminhos, Deus te ilumine sempre. E a gente volta amanhã, às 22 horas. Fiquem na doce e gloriosa paz do Senhor. Recebam do Senhor a provisão do dia. Ele tem cuidado de vocês. Jogue fora a sua ansiedade, jogue fora os seus medos,
Se lance naquilo que você acredita. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Fiquem na paz do Senhor. Meninas, bom dia. Vocês estão bem? Vou olhar já para vocês aí, tá? Quem está chegando hoje, essa moça linda aqui, deve pensar assim, esse